Bom, Felipe, primeiro jogar um banho de água fria aí nas tabelas de pH e eficiência de fertilizante, né? Isso é algo que as empresas de fertilizantes utilizam muito. Eu vejo muitos consultores utilizando também. Eu não sei se esse é o caso, mas assim, vou ter que jogar um banho de água fria em vocês. Aquela tabela que ela muitas vezes é citada como Embrapa 1980, ninguém sabe de onde saiu aqueles valores. É até engraçado essa história, porque eu fui descobrir isso querendo provar que ela era verdadeira. Eu tinha a tabela, vou fazer uma publicação, essa tabela é muito utilizada, vou fazer uma publicação mostrando como é que ela foi feita. E eu não achei em lugar nenhum. O primeiro documento que cita essa tabela é de 1974. 1972 é um Plano Nacional de Fertilizantes e Adubo, de 1972, e nesse material ela está citada como sendo do BRDE. O BRDE foi Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, que financiou a Operação Tatu lá em 1964. Então, imagino que essa tabela seja... Isso aqui é tudo hipótese, né? Que seja derivada de algum estudo daquela época. Mas quando você vê essa tabela hoje sendo utilizada para definir dose de fertilizante, eu já vi acontecer. O produtor tinha uma recomendação, mas o pH do solo dele era tanto, ele ia aplicar uma dose maior porque a eficiência era menor naquele pH. Não façam isso. Ninguém sabe como aquilo foi feito, muito menos se é verdade. Então, aquela tabela a gente deve riscar do nosso dia a dia, que não é assim que funciona. Eu até fiz uma brincadeira com essa tabela e eu fiz uma tabela baseada num artigo lá de Minas Gerais, trazendo eficiência da absorção de nutrientes com pH. Até convido vocês a verem ela na NC Solos, mas a minha tabela é muito melhor do que a da Embrapa, porque a gente sabe como foi feito, sabe quais são as culturas, a gente sabe da onde saiu aqueles dados. A da Embrapa a gente não faz ideia. Então, por isso que eu digo que a minha é bem melhor. Enfim, primeiro ponto, Felipe. Daí agora voltando para a tua pergunta. Se nós temos um pH menor do que 6, temos que corrigir o pH. É o primeiro ponto. Eu não vou pensar em investir em adubação de maneira diferente porque o pH tá ruim. Não tá onde ele deveria estar. O pH é a primeira ripa do nosso barril para erguer. Usar mais ou menos fertilizante não vai te trazer a produtividade que aumentar o pH traria. Então, alguém que fala dessa maneira, que diz, olha, tem que aplicar mais adubo porque o pH está baixo, não entendeu o barril de Michelite. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Rumo ao 100 Agro Podcast, o podcast para falar para vocês sobre produtividade, né? Ou seja, o caminho das altas produtividades, como otimizar a produtividade da sua propriedade de maneira geral. E para isso a gente traz aqui grandes especialistas do nosso país para estar conversando com vocês, para estar passando esse conhecimento, para estar trazendo os passos para ir rumo ao 100 todos os dias. Pessoal, eu sou o Felipe Unif, sou agrônomo, sou consultor, sou pesquisador e um entusiasta da produtividade, onde a gente todo momento está em contato com a produtividade no nosso dia a dia, buscando melhorar os desafios produtivos das nossas lavouras. E hoje, pessoal, o nosso convidado é o Daniel João Dal Corsoleta. Ele é engenheiro agrônomo, mestre e doutor em ciência do solo, e ele é idealizador da página NC Solos, onde faz a ponte, né, do conhecimento científico ao dia a dia do manejo da fertilidade do solo. Então, é nessa pegada aí, né, Daniel, que a gente vem chegando com os nossos convidados, sempre de alto nível. Daniel, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Felipe. É uma satisfação estar aqui participando do podcast contigo e abordando um assunto que ele é de suma importância para toda a cadeia produtiva brasileira, né? O agro, ele é um dos pilares da nossa economia e se a gente quiser melhorar, como nação, a gente precisa olhar para essa produtividade e buscar cada vez mais produtividade. Com certeza. A produtividade sempre vai ser o caminho, né, Daniel? A gente, aqui no Rio Grande do Sul, a gente aprendeu aí nos últimos anos, estamos com desafios produtivos e a gente sabe a importância que tem a produtividade todos os dias. E nesse contexto, Daniel, a gente traz o Rumo ao 100 Agro Podcast para quê? Para que o produtor entenda que há um caminho a seguir, né? E especificamente hoje, no nosso tema aqui de fertilizantes, e nós vamos falar muito sobre fósforo e potássio, a importância que tem a gente ter critérios, saber o que está fazendo, né? Não é simplesmente botar mais adubo, botar menos e vai resolver a situação. Então, nesse sentido, a gente traçar o caminho, né? Percorrer os passos, que é a caminhada, né? E ter uma meta, ou seja, ir rumo ao 100 é uma meta, né?
mas o caminho, o processo, ele é muito importante e é definitivo que se passe por aí. E o rumo ao 100, né, ou seja, esse caminho, ele visa atender todos os produtores, né? Tanto aquele produtor que está aí com desafios produtivos, né, especialmente nós aqui do Rio Grande do Sul, o que fazer para melhorar um pouquinho mais a produtividade. E também para aquele produtor que está lá nos ajustes finos, no seu pivô, ou em áreas de sequeiro com alta performance. Então, o que fazer para ajustar? E aí a gente vê que muitos produtores, né, eles querem aumentar a produtividade, mas param por aí, né? Param pelo meio do caminho, não sabem para onde ir. Muitos produtores não sabem por onde começar, ou a estiagem vem e acaba barrando um pouco isso, né? Então hoje a gente quer discutir contigo, Daniel, os aspectos importantes sobre a adubação com fósforo e com potássio. Esse é o nosso enfoque, ainda mais nesse momento. O produtor está definindo os fertilizantes, né? Nós viemos para o Rio Grande do Sul, viemos desafios, Centro-Oeste vem produzindo muito, né? Então exportando muito também, áreas de alta produtividade. Então a gente vai andar desses aspectos aí durante o nosso episódio. E para nós começar, né, eu queria te perguntar o seguinte, pensando um pouco em cenário atual, assim, fertilidade do solo, por onde começar? Como que está a situação atual? A gente está bem? Estamos devendo? Estamos fazendo o correto? Aonde nós estamos errando aí em termos de fertilidade, em termos de adubação, fósforo e potássio? Bom, no cenário atual, o que eu visualizo quando a gente para conversar a respeito de condições regionais, eu vejo que a gente tem uma estratificação muito grande dentro dos produtores. Temos produtores que estão com a casa arrumada, diríamos assim, são os produtores que estão colhendo bem, estão produzindo bem, então eles já estão num nível de fertilidade bom. E como você falou, estamos em busca do ajuste fino. Agora a gente tem uma boa parcela que está no meio do caminho e temos uma parcela, eu diria 30-30-30, que estão realmente devendo, que estão precisando investir no seu solo. Até tem alguns levantamentos que foram feitos alguns anos atrás, no contexto do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e era, por exemplo, 36 mil análises de solo, em que 30% apresentavam pH baixo, 70% tinham fósforo baixo, e até no cenário de potássio estava menos alarmante, mas tinha ainda próximo a 20% de áreas com potássio baixo. Então você vê que a gente tem uma estratificação muito grande. E a gente, muitas vezes, o que a gente tem de variação dentro de uma área pode inclusive ser um retrato dessa estratificação dentro das próprias propriedades. Né? A gente pode ter dentro de uma propriedade essa mesma estratificação. Talhões muito bons, ou partes do talhão que estão muito bons e outras partes que estão devendo. A gente precisa olhar com isso com bastante critério. Do teu ponto de vista, Daniel, onde que a gente está errando mais para existir essa estratificação ou esses altos e baixos, né, dentro da mesma propriedade? Pressupondo, né, normalmente o produtor adota quase sempre os mesmos manejos, né? Exatamente. Eu acho que o grande problema, são dois problemas no meu ponto de vista. O primeiro é o diagnóstico. Você já trabalhou em outro episódio sobre diagnóstico. Eu acho que esse é um dos problemas centrais, porque se a gente não mede, a gente não maneja. Tem uma frase que eu gosto de repetir, que só é possível manejar aquilo que a gente conhece. Então, se a gente não conhece como está o solo, a gente trata ele como uma média, e aí a gente pode estar ou errando para mais ou errando para menos. A gente dificilmente vai estar acertando. E o outro ponto é também na reposição. Muitas vezes a gente tem uma área que foi corrigida, que ela foi trabalhada, ela já está num patamar bom de produtividade, porém não se presta atenção na manutenção dessa fertilidade. E aí eu tenho uma das leis da fertilidade que a gente aprende lá dentro da academia, que é a lei da restituição. Um solo, para ele manter a sua capacidade produtiva em termos de fertilidade, ele precisa ser reposto de tudo aquilo que a planta ou o próprio sistema levou embora. Então a gente precisa prestar atenção nisso. Uma ferramenta, por exemplo, com mapas de colheita, para você conseguir aplicar mais onde exportou mais, aplicar menos onde exportou menos. E esse eu acho que é um caminho também interessante de seguir. Tu sabe, Daniel, que a gente vê diagnóstico, concordo com você, acho que é um ponto determinante aí no processo, mas a gente vê ainda muita análise para o banco, né, com a função de crédito rural, né, e até comentamos isso, realmente a gente não tem como fazer um manejo sem ter um exame, comparando aí com a área médica,
né? Nenhum médico aí vai te receitar nada, vai fazer nada sem que você tenha um exame, né? E isso é comparável à análise de solo. Porém, a gente vê que um dos pontos que estamos errando é esse. Agora, o quanto você diria que a questão de perfil de compra do fertilizante do produtor estaria somando a isso? Aonde que você vê um prejuízo escondido aí? Pensando no seguinte, estamos analisando mal e o produtor normalmente tem um perfil de compra. Não, eu adubo 300 quilos de 2,23 todo ano. Como uma forma de exemplo de um fertilizante, sim, que é bastante comum. Mas o que você vê assim de um prejuízo escondido nesse aspecto? O quanto que isso importa, né? A questão cultural mais a falta de diagnóstico. Como você vê isso? Bom, Felipe, eu vejo da seguinte maneira. Quando você adota essa estratégia cultural, é 300 quilos de adubo, é 400 de uma fórmula específica, você está muitas vezes fazendo uma adubação de segurança. E essa é uma estratégia conhecida de adubação. Uma estratégia conhecida para quando você não tem informação. Então você aplica uma dose de segurança. Acontece que essa dose de segurança, o cultural, diríamos assim, ela pode ser demais, ela pode ser um excesso para aquela condição que você está manejando, e isso seria uma perda financeira, eu diria assim, ou então você está aplicando menos do que precisa em função de você ter um ambiente produtivo de alto potencial. O grande ponto aqui em você fazer uma compra que não está diretamente relacionada com a tua necessidade é a perda de eficiência. Porque se eu aplicar mais do que precisa, eu vou produzir tanto quanto se tivesse aplicado o suficiente. Dificilmente, em alguns casos, pode ter algum antagonismo, mas isso vão ser em doses muito altas. Porém, você perdeu eficiência. Você gastou mais para produzir uma quantidade que você produziria com menos. E quando você vai para o outro lado, aplicar menos do que precisa, você está perdendo a eficiência do teu sistema produtivo. Você tem uma área que poderia produzir 2x, mas você limitou a nutrição e está produzindo apenas x. Então, é uma questão de perda de eficiência. Acho que esse é o grande ponto. E a produtividade, a lucratividade de uma propriedade está diretamente relacionada à eficiência que ela tem em produzir. Quanto mais você produz, mais você ganha. Mas tem que se produzir com eficiência, ajustando o que realmente precisa para cada local. Acho que essa é a grande questão. Aí aqui acaba já por cair um mito, né, Daniel? Talvez que seja importante a gente já trazer para o pessoal, porque quando muitos pensam, rumo ao 100, olhar para os 100 sacos, o que eu faço? Vou adubar mais. Vou botar um monte de adubo lá e vou produzir 100 sacos. Esse é um mito, né? Tem muito trabalho que mostra, inclusive, que você começa a perder produtividade em função do excesso de fertilizante. Então, quando a gente fala de adubo, nem sempre mais é melhor. Eu vou dar um exemplo de um trabalho recente que mostra como as culturas são prejudicadas na absorção de micronutrientes, aí destacando zinco, cobre e manganês, em função do excesso de fósforo. Porque quando a planta sente que tem um excesso de fósforo, ela deixa de fazer associações com micorrizas, que são organismos que nos ajudam a minerar esses micronutrientes do solo. Então você adubou mais, mas a tua planta respondeu de maneira negativa àquela adubação. Você deixou ela numa situação restrita de acesso a micronutrientes, que também são elementos essenciais para o desenvolvimento dela. Então, como é importante, né, a gente ter o equilíbrio e principalmente nessa questão de adubação, né? Saber até que ponto você pode avançar, até que ponto você tem que segurar, porque vai estar causando algum problema subsequente. E olhando para esse lado, Daniel, você roda muito o Brasil todo aí, conhece muito bem do assunto, né? A sua página é muito boa, está diretamente em contato com artigos, enfim, toda a pesquisa de alto nível e traduz isso para todo mundo, né? Então é muito bacana o seu trabalho e te coloca em contato realmente com tudo que funciona de acordo com o produtor e alerta do que não. Então eu queria fazer um paralelo aqui para a gente entender o seguinte: o que é algo que tu bate o olho assim na propriedade e diz, bom, isso aqui não vai dar bom, né? Já é algo que você já conhece, né? Já sabe que isso, com toda a tua experiência, não, isso aqui não vai dar certo, em termos produtivos, obviamente, né? E o que é comum entre os produtores que têm uma alta produtividade? Ou seja, o que você bate o olho também e entende assim, isso aqui é algo comum, é algo que costumeiramente vai dar certo em termos produtivos?
Olha, Felipe, uma coisa que eu percebo muito é principalmente no que diz respeito a quando o preço dos fertilizantes começa a subir, a busca por fontes alternativas. E aí existem fontes alternativas de nutrientes que funcionam. Porém, não acho que seja o momento, quando você está num período de preços altos, de você fazer um teste na lavoura toda. Então, já vi acontecer em função de uma promessa comercial, às vezes um marketing muito pesado, produtores substituírem uma fórmula tal por uma de menor concentração porque tinha uma promessa de uma maior eficiência. E aí, isso é o tipo de coisa que você bate o olho e diz, não vai dar bom. Porque se aquela tecnologia não entrega a eficiência que ela prometeu, você está limitando a tua produção. Então, por mais que a empresa chegue com resultados de pesquisa, olha, essa aqui tem a eficiência tanto maior porque tem isso ou tem aquilo dentro desse fertilizante, essa empresa precisa provar que nas tuas condições essa eficiência é a mesma. Às vezes, quando você faz um teste numa casa de alimentação, ou mesmo numa condição que não é aquela do produtor, você pode estar gerando um dado que para ele, na condição dele, não é verdadeiro. Então tem que se tomar muito cuidado com isso. Tentar substituir fertilizante conhecido, os fertilizantes que a gente usa a vida inteira, por novidades que surgiram porque o preço do fertilizante aumentou, eu acho que isso é muito perigoso. E é aquela coisa que a gente bate o olho e às vezes, acho que não vai dar bom. Torce para que você esteja sendo aquele cara crítico, aquele cara chato, torce para que você esteja errado. Mas a gente observa que muitos produtos aí ficam 2 anos no mercado e somem porque não entregaram aquilo que prometeram. E em contrapartida, como você havia perguntado, de quando você vê, isso vai dar certo, os produtores com alto potencial, eles seguem essa linha. Justamente são produtores que eles estão mais preocupados com o sistema produtivo deles do que com o preço do fertilizante, do que com o preço disso. Obviamente, o custo é importante, né? Tem que se prestar atenção para não gastar desnecessariamente, mas os produtores de alto desempenho, eles não deixam de investir porque o preço está maior ou está menor. Em produtos bons, em produtos que eles conhecem, confiam, já testaram, eles mantêm esse padrão de compra independente do preço do fertilizante. Se está alto, está baixo, você precisa daquele insumo, então você tem que adquirir. Então acho que esse perfil de entender que por mais que uma coisa esteja cara, ela é necessária para você. Então ela está cara em relação ao que estava no ano passado, mas ainda se torna um investimento dentro do teu sistema produtivo. Olhando para esse cenário, eu queria esticar a pergunta aí pelo seguinte: a gente vem de alguns anos de histórico, né, aqui para o Rio Grande do Sul, olhando no sentido de fizemos uma adubação já programada previamente e não obtivemos aquela produtividade esperada. Mas, ao mesmo tempo, você comentou que temos um déficit de fósforo muito grande por alguns resultados. O Rodrigo Rossato teve aqui um episódio trazendo dados, uma imensidão de amostra que eles têm, em torno de 70% do fósforo e do potássio não estão em nível crítico, estão abaixo. E a gente vê, ao mesmo tempo, Daniel, o produtor pensando em cortar o fertilizante. Quando a gente monta esse quebra-cabeça, essa pergunta, né, e aí complica um pouco o teu lado, mas vamos lá, porque a gente tem um diagnóstico defasado, temos um histórico que nós tivemos uma adubação a mais, claro que isso é inerente de cada área, mas olhando para esse produtor que ele vem adubando constantemente e produziu a menos, né, o que se esperar, no seguinte sentido, o argumento que existe por parte do produtor é que ele adubou para mais e colheu para menos, né? Mas isso tá lá no solo? Não tá? Obviamente que sem uma análise de solo a gente não tem a pretensão aqui de dizer que tal não tá, né, Daniel? Mas assim, qual é o comportamento que se espera e o que o produtor de fato pode, nesse cenário, né, tomar como uma ação para fazer o certo? Bom, Felipe, primeiro falando de dinâmica dos nutrientes. Quando a gente fala de fósforo e potássio, eles têm um efeito residual no solo. Então, se você aplica uma quantidade de fertilizante visando uma expectativa de rendimento e você não atende essa expectativa de rendimento, você não perdeu todo aquele fertilizante que você aplicou. Ele vai estar em alguns compartimentos do solo. Agora, qual que é o risco?
é você cortar a tua adubação em função dessa noção da dinâmica do nutriente, de que ele está lá em algum lugar no solo, sem um diagnóstico. Então, eu te digo assim, se o produtor vai pensar, olha, eu vou cortar o adubo porque apliquei a mais e não colhi tudo que eu precisava. Beleza. O teu pensamento, ele tem um fundo teórico que dá para sustentar ele. Porém, a gente precisa do diagnóstico para ver se realmente esse fertilizante que você colocou está num compartimento que a planta consegue acessar. Isso principalmente para fósforo. Para potássio seria menos problemático do que para fósforo. E eu já te contextualizo por quê. O fósforo, existe um processo de envelhecimento do fósforo no solo. Quando você aplica uma quantidade de fósforo, ele vai sendo... existem duas fases de adsorção. Uma adsorção rápida, que acontece em poucas horas depois que você aplicou o fertilizante, e depois uma fase mais lenta, que vai acontecendo ao longo do tempo. Então, quando você aplica uma quantidade de fósforo para essa safra, e visando a produção lá de 100 sacos por hectare de soja, e você produziu 50, poxa, tem fósforo aplicado para 50 sacas no meu solo. Mas em função desse envelhecimento, pode ser que na próxima safra não tenha mais esses fósforos para 50, tenha para 20, porque esse fósforo foi sendo absorvido lá no solo. Essa absorção, obviamente, ela não é ad eterno. Ela, a partir do momento que você chega próximo do nível crítico, ela vai ficando cada vez menor. Mas, se a gente está nesse ambiente limítrofe, ela pode ser importante, ela pode realmente sumir uma parte do fósforo que você aplicou. Como faço para saber, então? Diagnóstico. Análise de solo para te mostrar se ele está naquela fração disponível ou se não está. O potássio, ele tem uma dinâmica menos complexa do que o fósforo, ele fica retido principalmente nas cargas do solo, porém, a aplicação do potássio tem sido majoritariamente feita a lanço, e a gente tem perdas muito importantes por escoamento superficial. Então, se você aplicou para 100 sacas, produziu 50, aquele potássio que você aplicou, ele poderia estar lá, se a chuva não tivesse levado ele embora. Então, como que eu sei quanto que foi embora? Diagnóstico. Preciso fazer uma análise para ver se, sobrou aquele potássio que eu apliquei ou não. E aí você consegue tomar decisão, em alguns casos, inclusive cortar a adubação. Vou te dar um exemplo, você vai fazer uma análise, você vai estar lá com teores alto para muito alto. Fertilizantes estão caros, venho de um histórico de 2, 3 anos de flutuação de safra. Poxa, vamos economizar esse ano nesse fertilizante, embasado na análise de solo, que está me dizendo que tem nutriente lá para sustentar a produção que eu espero. Acho que esse é o caminho. Isso é um ponto importante, né? E já fiz essa provocação, Daniel, justamente para a gente trazer luz desse tema, né? Que é tão importante, porque a gente simplesmente adubar mais ou menos pode estar errando como pode estar acertando. É 50-50, né? Sem termo base, né? Então, colocar luz nesse tema é muito importante, porque a gente está impactando diretamente o produtor. E saber para onde a gente está indo é muito importante para a gente percorrer o caminho. Nesse sentido, a gente vê que nós temos muitos pontos a ser melhorados nessa tomada de decisão, né? E esse é o momento que o produtor está se posicionando nesse sentido, né? Do fertilizante, está se posicionando como vai adubar, ajustando cultivar, metas, enfim, solo. E olhando para todo esse cenário, Daniel, eu queria conversar um pouquinho contigo sobre dose, né? E aí, olhando especificamente fósforo, a gente já sabe que ele tem uma dinâmica diferente, né? Tem a sua relação com pH, né? Tem a questão do fertilizante. Então, olhando primeiramente do ponto de vista de tabela, né? Para nós formular essas doses, né? Quais são os passos que o produtor deve seguir, né? No sentido de correção, no sentido de manutenção, de reposição, né? Vamos estar olhando essa construção inicial, vamos estar olhando a exportação. O que você tem visto que tem sido mais eficiente do ponto de vista de formar dose para fósforo? Aí ainda tem dois aspectos, Felipe, quando a gente fala de construção de dose pensando em fósforo e potássio, que é filosofia de adubação. A gente está fazendo adubação de correção ou adubação de manutenção. A adubação de correção é quando o meu solo está abaixo do nível crítico. Então eu preciso matar a fome do solo para que esse solo permita que a minha planta acesse um pouco do nutriente que eu estou adicionando. Quando eu estou acima do nível crítico, eu já estou numa condição em que o solo já tem uma quantidade de nutrientes suficiente para essa planta e eu estou apenas adubando para manter essa condição.
Então, veja que interessante. Quando a gente tem um solo acima do nível crítico, a minha planta fica menos dependente do nutriente do fertilizante. O solo já fornece esse nutriente para ela. Eu apenas adiciono fertilizante para manter essa condição do meu solo. Isso muda a nosso jeito de pensar a adubação. Agora, tem um solo, tenho que corrigir. A gente tem, aqui na região sul, o nosso manual de calagem de adubação, com doses de correção. Essas doses, elas estão, de certa maneira, em alguns casos, elas podem ser defasadas em função de não considerar uma gama muito grande de teores de argila e de capacidade de absorção dos solos. Mas, recentemente, a gente publicou um artigo no contexto do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, mostrando doses de correção para a região sul do Brasil. E essa dose de correção, ela vai ser ajustada em função do teor de argila do solo e da disponibilidade de fósforo que ela tem. Traduzindo, cada condição de solo vai ter uma capacidade tampão. É um valor de fósforo que eu preciso aplicar, de P2O5, que eu preciso aplicar em quilogramas por hectare, para que na análise de solo apareça 1 miligrama a mais de fósforo lá extraído por mérito. Então, a minha dose de correção, ela vai ter que ser balizada nesse tipo de análise. De olhar quanto que eu preciso nesse solo, qual que é o nível crítico desse solo, quanto falta para atingir esse nível crítico, e essa diferença multiplico pelo poder tampão do solo para compor a minha dose. E aí a gente tem doses que vão de 80 a 260 kg de P2O5 por hectare para corrigir o nosso solo. Cada condição principalmente teor de argila, que é algo que condiciona a absorção de fósforo, vai nos dizer qual é o poder tampão dele. Feita essa correção, a gente passa a adubação de manutenção. Essa adubação de manutenção pode ser simplesmente a quantidade exportada pelas culturas. Se eu quero produzir 100 sacas por hectare de soja, quanto fósforo está indo embora para essas 100 sacas? O fósforo está em média 20 kg de P2O5 por tonelada. Então, quanto está indo em 6 toneladas? Vou ter que aplicar, então, aos 180 pontos de P2O5 por hectare, só para repor o que essas 100 sacas estão levando embora. E da mesma maneira para o potássio. O potássio também a gente fez um trabalho nesse sentido para determinar o poder tampão de potássio. Quanto potássio eu tenho que aplicar nesse solo para elevar 1 miligrama por decímetro cúbico lá na análise. E isso varia em função da CTC. Solos com CTC abaixo de 8,5 tem uma regressão para a gente encontrar esse poder tampão. Mas varia aí de 1,8 até 2,7 quilos por hectare de K2O por hectare para levar 1 miligrama por decímetro cúbico na análise de solo. Em solos com CTC acima de 8,5, a gente tem o poder tampão igual a 2,73 kg de K2O por hectare. Mas aí vem um detalhe importante nesses valores. Esses valores a gente considera quando vai se fazer uma fosfatagem, uma potassagem. E você vai misturar o fertilizante com todo o volume de solo. Certo? Essas são doses maiores. Quando a gente passa para adubação de correção em linha, a gente pode pensar na redução dessas doses de correção, já que a adubação em linha ela nos oferece uma eficiência maior do fertilizante. Alguns trabalhos colocam em torno de 40% a 50% mais eficiência na aplicação na linha do que incorporada no volume todo de solo. Então a gente poderia pensar em reduzir aí de 40% a 50% da dose de fertilizante quando vai ser a aplicação de correção na linha. Mas esse é um assunto que a gente tem que trabalhar melhor ainda. E depois, para potássio, assim como para fósforo, depois de corrigido, trabalhar com doses de manutenção, visando repor aquilo que a cultura vai levar embora. Um ponto importante, acho que fósforo, a dinâmica, né, nos desafia um pouco mais. A gente tem a questão de pH de argila, tecnologia de fertilizantes, forma de aplicação, talvez um pouco mais complexo, né? Do ponto de vista, assim, de argila, do pH, talvez até mesmo zonas de manejo e potencial produtivo, né? Vamos imaginar isso que você comentou em relação aos pontos de adubação, enfim, exportação das culturas. Nós vamos ter uma dinâmica em que a gente precisa colocar mais ou menos, né? Ou seja, talvez aquele produtor que já fez a correção, né? E que já expressa maiores produtividades,
ele vai ter que adubar, né, para atingir esse teto produtivo nesse sentido, né? Ele vai ter um pensamento da adubação diferente. Ao passo de quem está com alguns desafios produtivos e com patamares produtivos menores, também vai ter outros desafios, né? Talvez mais de correção, né? Ainda. Mas nesse sentido, Daniel, quando o produtor pensa em adubação com fósforo, quais são os principais pontos que você vê assim que ele deve elencar? Obviamente, além, né, da nossa questão de diagnóstico, já debatemos, mas hoje nós temos cultivares muito produtivos, nós temos cultivares que avançam aí, né, na exigência, na própria exportação. A gente tem a questão da própria característica de cada solo, né? Então, como que você vê assim essa diversidade do ponto de vista prático, né? O que o produtor pode fazer quando ele está nesse caminho, né? Organizando a casa, ou aquele produtor do ajuste fino, que já, como tu comentou antes, fósforo já vai impactar outras demandas, enfim. Como que você vê assim o produtor que já está mais pro lado do 100, o produtor que ainda está estruturando aí a casa? Esse produtor que está estruturando a casa, ele sem dúvida vai ter um investimento muito maior na questão de correção. E correção, principalmente com fósforo, é algo caro de se fazer. Então, esse produtor é um produtor que realmente vai ter que investir mais. Aí a gente começa a pensar muitas vezes em estratégias de contenção de gastos nesse investimento. Por exemplo, eu estou com toda a minha área problemática, mas eu não tenho capital para fazer uma correção em toda ela. Então a gente poderia direcionar esse investimento para aquela área que está pior. E a maneira mais fácil de a gente elevar a produtividade média de uma área é trabalhar naquela área que puxa a média para baixo. Porque ainda existe, é mais uma lei da fertilidade, a lei dos incrementos decrescentes. Quando você está numa parte muito ruim, qualquer coisinha a mais que você faça eleva muito a produção. Quando você está já no teto, mesmo que você faça muita coisa, você leva menos, digamos assim, o crescimento é menor. Então, focar naquela parte do talhão, naquela zona de manejo, que tem média baixa. Talvez seja lá que você está com problema de acidez, que você está com problema de fósforo. Mira aonde o problema é mais grave. Aquela área, quando a produção dela se elevar, ela vai financiar, digamos assim, a correção das demais. Então, quando o produtor ele tem essa estratificação dentro da propriedade dele, ele pode direcionar o recurso. Ele pensando naquele produtor que tem muita coisa para fazer dentro de casa ainda. Claro, desde que esse problema seja químico, né, Daniel? Isso, sem dúvida. Seja o problema químico, físico, né, principalmente. Às vezes aquela área produz menos porque é uma laje, né? Aí você só com dinamite para você resolver. Mas não é o caso, né? Se é um problema que a gente tem poder de resolver, mira naquela área que a gente tem poder para resolver esse problema. Já aí o impacto do diagnóstico, né? Sem dúvida, sem dúvida. E também, né, para ir além do diagnóstico, uma área que está com fósforo baixo ou com potássio baixo é uma área que eu vou pensar também no posicionamento do fertilizante. Não é uma área que eu vou fazer o fertilizante a lanço, é uma área que eu vou ter que incorporar esse fertilizante para aumentar a eficiência dele, para que a planta tenha um acesso melhor a ele. Então você vê que muda o jeito de você olhar para aquela área em função dessa percepção de que é uma área que está devendo, digamos assim. Então, posicionamento do fertilizante, adubação de correção bem feita, né, na dose adequada, tecnologia de fertilizantes. As tecnologias de fertilizantes, de maneira geral, elas funcionam melhor quanto pior tiver o solo. Então, se você vai olhar para essa área, poxa, vamos usar então um fertilizante com uma tecnologia embarcada, uma eficiência aumentada, porque essa área realmente está precisando. Essas áreas que estão com baixo fósforo, acidez, baixo potássio, são as áreas onde a gente vai posicionar isso de maneira mais assertiva, uma probabilidade de retorno maior. Agora, quando a gente tem aquele produtor que já está com a casa organizada, que ele já está com o seu sistema produzindo bem altas produtividades, um detalhe, alguma coisa certa ele tem feito nos últimos anos. Então, manter esse manejo, né, você não vai ver propriedades altamente produtivas que não têm uma boa cobertura de solo, que não tem um sistema de rotação. Então, isso agrega muito ao manejo. E a parte interessante é que esse produtor que está com a casa arrumada, ele tem mais opções do que aquele produtor que está com uma baixa qualidade química, digamos assim. Porque quando você está com a casa arrumada, manter ela é muito mais fácil. O fertilizante, você tem mais opções de fertilizantes para usar.
talvez aquela tecnologia supra-sumo do fertilizante premium não vai fazer tanta diferença para você, porque o teu solo já está bem estruturado. Talvez nessa área, um fertilizante mais simples seja suficiente. Uma dose apenas para manter o que as plantas vão exportar já seja suficiente. Se o teu solo está corrigido em profundidade, uma aplicação superficial seja suficiente. Você vê que tem muito mais opções do que aquele produtor que não. Eu imperativamente preciso aplicar na linha, porque está ruim. Então você vê que muda a maneira de olhar o manejo da fertilidade em função da condição da área. Algo importante que você levantou aqui, Daniel, é a questão da eficiência. É isso que eu queria trazer luz em cima disso também, porque a gente tem a questão, temos tabelas antigas, né, de publicação, aí, o fósforo funciona tanto, perde tanta eficiência através do pH. Isso se mantém ainda, Daniel, é fato, e um quanto que um produtor já tem uma área mais deficiente, deve buscar um fertilizante de mais eficiência, se é que isso existe ainda. Eu queria que contextualizasse isso para nós, porque normalmente esse fertilizante de maior eficiência é um fertilizante que vai ter um valor agregado maior. Então, justamente numa área que o produtor não está conseguindo produzir. É um pouco diferente a atitude, mas enfim, temos essa perda gigante de eficiência de fósforo baseado em pH, né? E o quanto que esse produtor precisa se preocupar em usar essa tecnologia, se ela existe, né? O quanto mais eficiente ele pode ser, ou ele deve se preocupar com isso. Bom, Felipe, primeiro jogar um banho de água fria aí nas tabelas de pH e eficiência de fertilizante. Isso é algo que as empresas de fertilizantes utilizam muito. Eu vejo muitos consultores utilizando também. Eu não sei se esse é o caso, mas assim, vou ter que jogar um banho de água fria em vocês. Aquela tabela que ela muitas vezes é citada como Embrapa 1980, ninguém sabe de onde saiu aqueles valores. É até engraçado essa história, porque eu fui descobrir isso querendo provar que ela era verdadeira. Eu tinha a tabela, vou fazer uma publicação, essa tabela é muito utilizada, vou fazer uma publicação mostrando como é que ela foi feita. E eu não achei em lugar nenhum. O primeiro documento que cita essa tabela é de 1974. 1972 é um Plano Nacional de Fertilizantes e Adubo, de 1972, e nesse material ela está citada como sendo do BRDE. O BRDE foi Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, que financiou a Operação Tatu lá em 1964. Então, imagino que essa tabela seja... Isso aqui é tudo hipótese, né? Que seja derivada de algum estudo daquela época. Mas quando você vê essa tabela hoje sendo utilizada para definir dose de fertilizante, eu já vi acontecer. O produtor tinha uma recomendação, mas o pH do solo dele era tanto, ele ia aplicar uma dose maior porque a eficiência era menor naquele pH. Não façam isso. Ninguém sabe como aquilo foi feito, muito menos se é verdade. Então, aquela tabela a gente deve riscar do nosso dia a dia, que não é assim que funciona. Eu até fiz uma brincadeira com essa tabela e eu fiz uma tabela baseada num artigo lá de Minas Gerais, trazendo eficiência da absorção de nutrientes com pH. Até convido vocês a verem ela na NC Solos, mas a minha tabela é muito melhor do que a da Embrapa, porque a gente sabe como foi feito, sabe quais são as culturas, a gente sabe da onde saiu aqueles dados. A da Embrapa a gente não faz ideia. Então, por isso que eu digo que a minha é bem melhor. Enfim, primeiro ponto, Felipe. Daí agora voltando para a tua pergunta. Se nós temos um pH menor do que 6, temos que corrigir o pH. É o primeiro ponto. Eu não vou pensar em investir em adubação de maneira diferente porque o pH tá ruim. Não tá onde ele deveria estar. O pH é a primeira ripa do nosso barril para erguer. Usar mais ou menos fertilizante não vai te trazer a produtividade que aumentar o pH traria. Então, alguém que fala dessa maneira, que diz, olha, tem que aplicar mais adubo porque o pH está baixo, não entendeu o barril de Michelite, certo? Uma coisa não compensa a outra. Se falta boro, você tem que aplicar boro. Se falta fósforo, você tem que aplicar fósforo. Se falta calcário, você tem que aplicar calcário. Não vai aplicar mais fósforo porque falta calcário. Então, tem que entender essa dinâmica. E esse ponto, né, Daniel, acho que é importante no contexto. Veja bem, talvez uma das grandes ações que o produtor pode fazer nesse momento é justamente investir um pouco mais em calcário. Sem dúvida. Por quê? Porque vai estar elevando a eficiência, né, global do solo de forma geral, né? Tanto do ponto de vista obviamente, de cálcio, magnésio, mas também tanto eficiência propriamente de fósforo, né? Fósforo, EPBN, atividade biológica, tudo funciona melhor quando o pH está aí próximo, o pH em água está próximo a 6. Então, seria o melhor investimento para você fazer.
Não vou, ao invés de cortar do adubo, eu jogo um pouquinho mais de fósforo, né? Um pouquinho mais de calcário. Né? Isso que seria o primeiro pensamento. É corrigir o fator mais limitante. É sempre isso que a gente vai buscando dentro do sistema produtivo. Identificar qual que é a ripa do barril que está mais baixa e tentar elevar ela até onde o bolso alcança. Né? Essa que é a questão. Mas, enfim, arrumando esse pH, aumentando a eficiência global do teu solo, sem dúvida isso vai te pagar com produtividade. E a outra questão que você vinha falando agora é do fertilizante de eficiência aumentada. É um pouco complexo falar sobre isso, porque a maior parte dos fertilizantes de eficiência aumentada, eles vão funcionar bem em solos que têm condições ruins, fósforo baixo, o médio. É ali que o fertilizante de eficiência aumentada vai fazer o maior efeito dele. Então é justamente naquela área que não está te entregando, que está ruim, onde o fertilizante mais caro vai funcionar melhor. Esse é um posicionamento interessante. E aí você fica assim, vou investir naquela área, já está ruim, vou colocar o fertilizante mais caro. E aí vem outro ponto, que é o ponto de custo realmente. Um fertilizante, para valer a pena, a eficiência dele tem que ser pagar em produção. Então não adianta a eficiência do fertilizante ser 20% maior do que um fertilizante normal, se ele custa 70% mais. Então esse é um ponto que a gente tem que prestar atenção. Vale a pena jogar então 2, 3 vezes mais do fertilizante normal, que vai sair mais barato, do que jogar uma quantidade menor do fertilizante premium. Esse é um ponto que a gente tem que observar. Então, os fertilizantes premium têm que se pagar. O que eles ganham de eficiência tem que ser pago, né, pela produção. Então não adianta custar 70% a mais e entregar, seja 20% a mais de eficiência, mas normalmente esses fertilizantes ganham espaço porque é difícil da gente quantificar essa eficiência. Pois bem, mas e cadê a tua testemunha com o normal para ver qual foi a eficiência da testemunha? Então isso é um vespeiro que nós estamos mexendo aí. É um assunto delicado, né, Daniel? E até para botar mais lenha na fogueira, normalmente a gente tem pontos de P2O5 a menos, né? Então a concentração desse fertilizante é menor. E aí quando a gente vai para o lado de posicionamento comercial, muitas vezes a gente vê aquela tabela de pH, enfim, redução de dose. Então qual é o comportamento solo, né? Como a gente viu essa dinâmica, você falou em envelhecimento do fósforo no solo e tal. Para esse tipo de fertilizante, essa dinâmica segue a mesma? Ou a quantidade que a gente colocou a menos vai contar? Como que funciona isso? Conta aí para o nosso ouvinte. Bom, os fertilizantes de eficiência aumentada, eu vou focar aqui nos fosfatados, eles têm vários princípios ativos, digamos assim, vários mecanismos de ação. Tem muitos que são incorporados ou recobertos com ácidos orgânicos. Esses ácidos orgânicos têm função de lá no solo se ligar a alumínio e ferro que poderiam se precipitar com fósforo, ou então se ligar a sítios de absorção onde o fósforo seria ligado. Então a função desses ácidos orgânicos é deixar o fósforo mais disponível. E mais disponível, mais acessível à planta, por isso vem a sua maior eficiência. Isso aqui é um fósforo onde o solo tem menos poder sobre ele, certo? E aí ele ganha eficiência. Agora, existem outros fertilizantes de eficiência aumentada que são recobertos, apenas um recobrimento físico, para reduzir a solubilidade do fertilizante. Você reduz essa solubilidade através de um polímero, não é já um recoberto com plástico, né? Um polímero, um plástico. E esse plástico diminui o acesso da água nesse fertilizante, então ele dissolve mais lentamente. Se ele está sólido ainda, ele não está reagindo com o solo, ele está lá no grânulo do fertilizante. E ele vai sendo liberado de maneira mais gradativa e vai permitindo que a planta chegue até esse grânulo de fertilizante com as suas raízes e absorva ele sem que ele tenha interagido tanto com o solo. É um mecanismo de ação também que pode ser utilizado. E, de maneira geral, os mecanismos de ação propagados pelas empresas de fertilizantes, eles funcionam. Existe comprovação científica para eles. Então, o mecanismo, o efeito existe. O que temos que ter cuidado é com a magnitude do efeito. Por exemplo, se eu tenho um grânulo de fertilizante, tenho ele recoberto com ácido orgânico, será que tem ácido orgânico suficiente para competir com todo o solo ao redor daquele grânulo? Então, a gente tem que começar a olhar para esses aspectos. E o que eu posso dizer? É teste. Você vai utilizar um fertilizante de eficiência aumentada que tem um valor agregado maior, faça um teste na tua área. Eu sei que é difícil, mas a gente trabalha com pesquisa, a gente tem as nossas instituições de pesquisa.
levam fertilizante para esses locais, muitas vezes são as empresas que buscam as instituições de pesquisa. Mas por que não grupos de produtores começar a acessar as instituições de pesquisa para financiar de maneira direta, né, a pesquisa com tal produto? É o que a gente vê acontecer em grandes cooperativas. Vou dar o exemplo da Agrária no Paraná, que tem a sua instituição de pesquisa que serve de filtro antes de chegar nos produtores essas tecnologias. E aí chega algo que não funciona para minha região, para minha condição, funciona. Então essa é a única maneira da gente comprovar, sem sombra de dúvidas, que aquele fertilizante vale a pena para a tua condição, que aquela tecnologia se paga dentro do teu sistema produtivo. Fora isso, é apenas apelo comercial. Para nós encerrar o fósforo aí, Daniel, pessoal, que conhecimento, né? Eu acho que trouxe já, Daniel, muita luz, muito auxílio na tomada de decisão do produtor já, né? Já valeu o podcast aí, né? O mapa sempre brilha também. Mas o importante é sempre a gente ter, que no fundo, né, Daniel, quem utiliza isso e precisa ter eficiência, produtividade e rentabilidade é o produtor. Sim. O nosso compromisso tem que ser de realmente pegar o que as empresas têm para nos oferecer e que são bons produtos e posicionar bem dentro do produtor. Então, isso é um jogo do ganha-ganha. Todo mundo ganha, né? Ou seja, a empresa fornece produtos, o produtor usa porque precisa, né? A gente auxilia aí no posicionamento e tudo anda bem. Por quê? A gente precisa que o produtor produza, né? Mas nesse sentido, eu queria olhar todo esse contexto que você formou. Acho que tem ainda uma questão que o operacional muitas vezes está mandando, né? E às vezes precisa mesmo, você não faz. Então, nesse sentido, Daniel, em que ponto que o fósforo a lanço, e aí seria interessante você conectar com essa dinâmica do fósforo no solo, quando que seria uma boa opção fazer um fósforo a lanço? Quando que o produtor pode optar por essa forma de aplicação? Felipe, dá para a gente falar em conjunto com fósforo e potássio, porque a dinâmica deles de absorção pela planta é muito similar, que é por difusão. Então, sempre que tem nutrientes que são absorvidos por difusão, a gente precisa posicionar ele próximo às raízes, certo? Porém, se o meu solo está corrigido com fósforo e potássio, numa camada de 0 a 20, no mínimo, certo? Quanto mais melhor, mas no mínimo 0 a 20, se eu estou com esses teores corrigidos, entenda corrigido acima do nível crítico, eu tenho a opção de fazer essa adubação a lanço, tanto do fósforo como do potássio. Por quê? Mais uma vez, porque o solo acima do nível crítico ele já fornece a quantidade de nutrientes suficiente para a planta. A planta não depende do nutriente do fertilizante, mas está aplicando esse fertilizante para manter aquela condição do solo. E veja que a gente ganha até uma certa maleabilidade em quando posicionar esses fertilizantes. Porque se o solo já tenha suprimento da necessidade da planta, eu posso posicionar esse fósforo, esse potássio em outro momento, quando o meu operacional está mais tranquilo. Não precisa ser antecedendo o plantio, que já está todo mundo corrido, se batendo. Eu posso antecipar isso, né, porque eu tenho a segurança de que o meu solo já está garantido. Obviamente, olhando de um ponto de vista simplesmente químico de fertilidade do solo. Agora, se eu tenho uma área que tem escoamento superficial, tem sinais de erosão laminar, esquece a aplicação a lanço. Teu operacional pode estar enforcado, mas se você colocar o fósforo e o potássio a lanço, você vai perder por erosão. E aí... Exemplo, né, Daniel, desses últimos 2 anos, né? Tivemos agora em junho aí, aqui no Rio Grande do Sul, chuvas aí de mais de 400 milímetros. Ano passado tivemos toda a enchente, né? Quanta fertilidade foi fora, mesmo calcário, potássio, tudo que foi aplicado a lanço. Camadas, inclusive, né? De até 5 centímetros de solo foram levadas embora, né? Então, realmente complica, né? Complica. A gente tem até uma tomada de decisão assim. A gente vai olhar 2 fatores. Nível crítico dos nutrientes, acima ou abaixo. Presença de erosão no solo, sim ou não. Se eu tenho a presença de erosão, eu vou ter que primeiro trabalhar isso. Vou ter que trabalhar um método de conservar esse solo na minha propriedade, conservar água dentro dessa minha lavoura e, invariavelmente, eu vou ter que colocar fósforo e potássio na linha, porque senão vai embora com a erosão. Ora, se eu tenho níveis críticos atendidos e não tenho problemas de erosão presente, a adubação a lanço ela nos alivia o operacional. É muito mais fácil. Mas aí tem um detalhe que eu quero trazer aqui, é que temos que ter clareza de que a camada de 0 a 20 centímetros está bem nutrida com fósforo e potássio.
E aí a gente tem que tomar cuidado com a estratificação dos nutrientes. Eu posso fazer uma análise de 0 a 20 e mostrar que está tudo bem, que está tudo atendido. Mas na verdade é porque a minha camada 0 a 5 ou 0 a 10 está entopetada de fósforo e potássio, mas 10 a 20 está pobre, em função de vários anos de aplicação a lanço. Então, uma análise estratificada, principalmente quando você está conhecendo uma área, digo, principalmente para consultores que estão indo primeira vez nas áreas, a análise estratificada de 0 a 10, 10 a 20, ela é importante para a gente saber se tem essa estratificação vertical de fósforo e potássio. Havendo isso, a aplicação na linha ela vai ser fundamental. Você aplicar a lanço, você só vai enriquecer mais a camada que já está rica e não vai suprir a necessidade daquela camada que está pobre. Então, tendo níveis críticos de 0 a 20, isso na camada toda, não só nos primeiros centímetros atendidos, a aplicação a lanço ela não é uma opção para desafogar e operacional. Nesse sentido, Daniel, olhando um pouco para o próprio potássio, né, que tem sido predominantemente aplicações a lanço, né, na grande maioria, nós viemos de muitos anos, né, aplicações a lanço, e aí a gente vai olhar o seguinte, o fósforo não se move no solo, mas ao contrário, o potássio a gente tem, ele é muito móvel, potássio lixivia, né? Então qual é o contexto dessa mobilidade do potássio no solo, quando a gente olha desse ponto de vista de aplicações superficiais? E a questão do escorrimento, ou seja, quanto de chuva é necessário para a gente estar perdendo esse potássio que a gente aplicou a lanço, o produtor que vai posicionar muito próximo da semeadura ou logo após a semeadura. Esses são pontos importantes na dinâmica do potássio, né? Felipe, até uma questão interessante é que a gente considera o potássio móvel quando a gente compara ele com o fósforo. O fósforo é muito imóvel. Mas se você comparar o potássio com o nitrogênio, o potássio é imóvel em relação ao nitrogênio. Então, eu vou falar números aqui que variam muito, mas é só para dar uma noção de grandeza. Vamos dizer que o fósforo se movimenta até 2,5 centímetros no solo. O potássio se movimenta até 5 centímetros, diríamos assim. O nitrogênio se movimenta a 15. Você vê que o potássio está muito mais próximo do fósforo do que do nitrogênio. E essa lixiviação de potássio, que é algo que a gente tem muito medo, eu diria assim, ela é uma história derivada da grande escola de ciências dos solos brasileiras, que foi solos americanos. Solos arenosos que realmente têm problemas de lixiviação grave. Agora, na nossa condição, com solos, principalmente no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, onde a maior parte dos solos tem CTC aí acima de 10, a não ser áreas mais arenosas aí do Pampa, aqui na parte do litoral tem solos mais arenosos, às vezes assim, solos com CTC mais elevada, a mobilidade do potássio ela é pequena. E a aplicação a lanço, é provado, já tem trabalhos que mostram isso, concentra o potássio na superfície. O potássio não está chegando na camada 10 a 20 com essas aplicações em superfície. Então estamos sim com problemas de potássio nas camadas mais abaixo. De 10 a 20 está penando aí para ter um pouco de potássio. Aí veja que interessante. Fizemos uma análise de 0 a 20, o potássio dá médio, mas na verdade é porque a camada de 0 a 5 tem um teor estratosférico de potássio e a camada de 5 a 20 tem quase nada. Aí a gente faz a análise e está médio. Opa, tem que aplicar mais potássio. Onde é que eu vou aplicar? Na superfície. Enriqueço ainda mais aquela camada e continuo com o mesmo problema para baixo. Então temos que ter essa noção de que o potássio não tem toda essa mobilidade que a gente imagina, e se estamos aplicando e não estamos encontrando esse potássio, muito provavelmente é porque a chuva está levando ele embora, por escoamento superficial. As nossas áreas são áreas todas de coxilhas, têm uma certa declividade, e isso faz com que tenha esse movimento de potássio na superfície. Então tem que tomar muito cuidado com isso, para a gente não tá acusando a lixiviação, quando na verdade o potássio está indo pela valeta, saindo da propriedade. Concordo 100%, Daniel. A gente vê isso nas áreas, né, que a gente atende também. Senão seria muito fácil, né, nós termos aí uma questão de perfil, né, perfil de solo com potássio, e não é o que a gente vê, né, na prática. Então, são coisas importantes. E tem mais um detalhe, Felipe, se assim me permitir. Claro. Ainda do potássio, é que a gente considera a lixiviação, mas a gente não considera que mesmo aquele potássio que consegue descer, ele é bombeado para cima pelas culturas. Então a bomba de potássio para cima, ela acaba sendo maior do que o poder de lixiviação, se algum
em algumas condições de solo. Então tem mais esse detalhe. Principalmente em sistemas com nabo, né? Nabo, milheto, né? São bombas de potássio. O potássio é um nutriente que vem sendo muito atrelado à produtividade, né, Daniel? Ou seja, nós estamos aumentando a expectativa produtiva das nossas cultivares, nós temos uma exportação de potássio maior proporcionalmente, né? Dentro dessa ótica, quais são os pontos que o produtor deve levar em consideração? Bom, a gente já entendeu a dinâmica dele quanto a lanço, quanto na linha, né? E só essa parte do podcast também já está auxiliando muito o produtor aí. Mas, bom, temos a questão de cultivares mais exigentes de potássio, né? E temos a questão dessas doses crescentes, né, de potássio, parecerem que está havendo mais produtividade mesmo, né? Então esse é um ponto importante. Olhando para isso, nós temos aquela busca de porcentagem de potássio na CTC, certo? De 3 a 5% como um ideal que vamos dizer assim, a grande maioria entende como ideal hoje. Uhum. Então, olhando nesse sentido, essa crescente de proporção de potássio na CTC tem sido uma busca pela grande maioria. E também eu queria entender qual é o link que você faz nesse sentido, tanto de nós termos cultivares mais modernos que exportam mais potássio e ao mesmo tempo a gente querer atingir níveis maiores de potássio na CTC, e se isso tem resposta direta para o produtor realmente, ou seja, eu vou ter que buscar níveis maiores de fato, né? Bom, o primeiro ponto, Felipe, é olhar a exportação das culturas. A gente tem uma ferramenta muito boa que é a análise de grãos. Você pode fazer uma análise de grãos da tua propriedade e a informação que você gera na tua propriedade ela é melhor do que qualquer informação publicada em artigo científico, seja lá onde for. É gerada em casa. Essa é a melhor informação que você tem. Então, se você tem a informação que você exportou tantos quilos de potássio por hectare numa determinada safra, você vai ter um ajuste de adubação de manutenção perfeito. Você vai jogar aquilo que foi exportado. Você vai fazer a manutenção do teu solo propriamente dito. Então, esse detalhe é muito importante, a gente tem que olhar quanto que tá saindo. Por mais que a gente tenha trabalhos que mostram, tem muitas tabelas, né, que mostram por tecnologia quanto que exporta, acho que a informação local ela é a mais fidedigna. Então temos sim que prestar atenção enquanto estamos levando embora para repor esses nutrientes. Agora, uma coisa que eu fico muito na dúvida, às vezes, é o que veio primeiro. A nossa maior aplicação de potássio para chegar a uns 3, 5% da CTC ou as maiores exportações de potássio pelas culturas. Aí aqui uma hipótese, tá? Não é algo provado, é só vozes da minha cabeça, vamos dizer assim, que o potássio é um nutriente que sabidamente existe consumo de luxo. A planta absorve mais do que ela precisa para a sua produção. Então, pode haver, nessa maior exportação de potássio observada por algumas cultivares, um efeito de consumo de luxo. Aplicamos mais potássio, tem mais potássio disponível e a planta está levando embora mais. Não necessariamente por uma demanda dela, mas porque tinha lá disponível. Tá? Isso é uma hipótese, não estou dizendo que é verdade, mas é algo que a gente poderia começar a pensar a respeito. E linko isso com as porcentagens de potássio na saturação, entre 3% e 5%, que são valores derivados de trabalhos lá dos Estados Unidos. É o trabalho do Baer, de 1946, em que eles, trabalhando com alfafa, encontraram que talvez as relações 65% de cálcio, 20% de magnésio, 5% de potássio e 1% de sódio, ninguém fala do sódio, mas está lá também no trabalho dele original, seriam o ideal para se produzir a melhor qualidade de alfafa, certo? E depois, esse estudo ele foi muito popularizado pelo professor William Albert, isso em 1950, se eu não estou enganado, 48 ou 50. E ganhou uma repercussão muito grande, principalmente por produtores de agricultura orgânica lá nos Estados Unidos, eles começaram a adotar isso. Porém, essas relações elas são muito criticadas, inclusive por pesquisadores dos Estados Unidos, então aonde ela surgiu, ela também recebe muita crítica, em função de que esses trabalhos, tanto do Baer quanto do William Albert, deixavam a desejar na robustez do trabalho por não controlar o pH desses solos. Então, se existe algum viés de pH nessa busca de relações ideais. Enfim,
eu não vou entrar aqui na briga, mas o que eu costumo dizer? Essas relações, elas funcionam muito bem para solos com CTC entre 7,5 e 12,5, porque elas foram criadas para solos com CTC 10. Lá nos primeiros trabalhos é solo com CTC 10. Então, quando a gente tem solos com CTC muito baixa, e a gente tenta buscar essas relações, acabamos penalizando as plantas por não aplicar nutrientes que chega, quantidade. Tem as proporções certas lá na CTC, mas a quantidade é insuficiente. Então esse é um problema para solos com CTC muito baixo. Quando vamos para solos de CTC muito alta, que vai chegar na nossa realidade aqui em Rio Grande do Sul, Santa Catarina, a gente começa a gastar muito com potássio. Você vai, por exemplo, tanto que lá nas relações ideais é 5% de potássio. Vem para cá, já é 3, 2, 3, porque o pessoal viu que 5 já o tirão é muito longe. Então assim, vê uma recomendação para solos de lajes onde você tem que aplicar 780 kg de KCl por hectare, começa a ficar estranho, porque você consegue produzir bem aplicando menos potássio do que isso. Então, essa busca pelas relações, ela é algo bem complexo. Tem outros trabalhos que mostram, o exemplo de Guarapuava, solos com CTC em média de 15 centimols, áreas produzindo aí acima dos seus 90 sacos por hectare. O teor crítico de potássio nesses solos ficou em torno de 0,15 centimols, seria 1% da saturação por bases preenchidas com potássio. Então já mostrando que aquele 5% é 4 vezes a mais do que seria necessário. Então é algo bem complexo da gente conversar, porque vai chegar e dizer, eu uso essa proporção e funciona, né? Mas você usa uma menor para ver se não funciona também? Então tem esse ponto, né? Então é algo que é bem complexo de falar. Mas qual que é a mensagem? Antes de buscar uma relação ideal, buscamos os níveis críticos, os níveis de suficientes, certo? Tendo o nível de suficiência, coloca a relação que você achar melhor para você dormir tranquilo, certo? E eu acho que essa que é a parte mais segura da gente falar. Daniel, eu ia te fazer essa pergunta nesse momento. Então, buscamos corrigir até nível crítico, certo? Tanto para fósforo quanto para potássio, vale a mesma regra, né? Isso. Depois desse ponto, claro, e pressupondo que temos pH ideal, né? Não temos acidez, existe algum número, talvez linkado à exportação, eu imagino, que seja interessante para a gente fazer a tubação, para a gente errar menos. Ou seja, se nós atingimos nível crítico, temos um solo equilibrado com pH, o que eu posso usar? Você tem algum número de fósforo e potássio baseado, por exemplo, em exportação, que a gente possa deixar para os produtores que estão nos ouvindo? Não, eu atingi nível crítico para mim adubar, ou seja, eu não vou adubar a mais para não estar gastando dinheiro, né? E nem a menos para estar perdendo potencial. Quais seriam esses números para fósforo e potássio? Mas olha, eu tenho esses números sim, Felipe, só deixa eu encontrar eles aqui. Essa é uma relação importante, né, Daniel? Porque o que a gente vê hoje, o fertilizante representa um custo alto no dia a dia do produtor, né? Ou seja, ele vai ter um valor representativo do seu custo total, 30%, 40%, dependendo do nível da cultura, aonde ele vai estar gerando, né, resultados impactantes na propriedade, ou seja, ou vai estar atingindo esses valores, ou ele vai estar trabalhando com uma expectativa abaixo do que poderia colher. Então, é algo que talvez a gente trazer luz a esse tema é importante, porque o excesso vai estar tirando a rentabilidade. E esse é um ponto importante, né? Ou seja, o produtor ele não precisa simplesmente empilhar tecnologias, né? Ou empilhar dose, ou estar colocando o produto por colocar. A gente utiliza produtos para chegar num patamar, para ter uma expectativa de produtividade. E nesse sentido, a gente ter por onde se basear acaba sendo determinante. Não, sem dúvida. É assim, como eu falei, Felipe, o melhor é sempre você ter um dado da tua propriedade. Na falta desse dado, ainda tem um trabalho, inclusive feito pelo pessoal da URGS, que é do Felipe, um trabalho de 2021, que fez um levantamento da quantidade de fósforo, potássio exportada por cultivares modernas de soja. Ele chegou num valor de fósforo, de P2O5, de 12,6 quilos de P2O5 por tonelada de grãos produzidas. Então a gente poderia estar utilizando esse valor de 12,6 como manutenção. Então atingir o nível crítico, vou jogar mais 12,6 quilos de P2O5 por hectare por tonelada de grão que eu tenho a expectativa de produzir. Então essa seria uma quantidade
com um embasamento científico para a gente aplicar. Posso, dentro desse valor, e é comum nos manuais de recomendação, você pegar esse valor e jogar um chorinho, eu diria assim, de 5% em cima desse valor, que seria relativo às perdas do sistema, e vai algo de uma distorção que está acontecendo ali, o envelhecimento desse fósforo. Então existe, normalmente nos manuais, um ajuste em cima desse valor de manutenção de 5% de perdas do sistema, para você manter esse sistema em níveis adequados. Para potássio, eles encontraram o valor de 23,5 quilos de K2O por tonelada de grão produzido por hectare. Então seria esse um valor de manutenção para a cultura da soja, né? É muito interessante, Daniel, porque assim a gente vê que tem diversas tabelas, né? Alguns pesquisadores apontam que aqui o ROLAS está um pouco defasado em termos de níveis, outros dizem que até já tem demais. A gente vê tabelas de pesquisadores aí do Centro-Oeste, talvez com níveis bem acima, né, de exportação. Então é por isso que eu acho interessante a gente ter aqui uma clareza sobre esse assunto, né? Porque ninguém quer adubar para mais, né? E eu estava aqui fazendo alguns cálculos, por exemplo, para fósforo. Basicamente, a gente vai estar adubando aí um pouquinho acima de 300 quilos, a exemplo de um 2,23, né? Esperando. Então, estou no nível crítico, tenho o controle da acidez, por isso que tem dado certo ao longo desse tempo, talvez, né? O produtor intuitivamente está botando aquela dose cultural de 300 quilos e ele está muito alinhado, né? O problema sempre foi o potássio, né? E aí fica bem acima, né? E até o próprio trabalho do Felipe, ele fez esse levantamento do Brasil todo, de quais manuais estavam recomendando mais e menos. E você vê que aqui no Sul, o fósforo estava um pouquinho mais. Você vê que o valor ali de 12,6, o nosso manual considera 15, então está um pouquinho a mais. E no potássio, já está defasado, né? O valor que ele encontrou ali é 23,5, e no nosso manual está recomendando 20. Então já está defasado. O fósforo estava um pouquinho a mais, o potássio um pouquinho a menos. Então você veja que essa revisão, até de 2021, ela não faz uma revolução no que nós estamos fazendo. De 12 para 15 não é muito longe, de 20 para 23 não é muito longe. Mas quando a gente ajusta isso, a gente está aumentando a eficiência. A gente está deixando a engrenagem mais lubrificada para funcionar de maneira adequada. Então esse que é o ponto, em cada passo que a gente for dando dentro do sistema produtivo, aumentar a nossa eficiência. E aí, Daniel, para a gente ter uma intencionalidade na adubação, eu acho que seria correto de dizer que nesse momento do podcast nós chegamos naquele ponto de equilíbrio, ou seja, o produtor tem aquele dinheiro, tem aquela expectativa produtiva, tem aquele bolso para pagar. Acho que esse seria o ponto, né? Atingir nível crítico, vou adubar por exportação mais ou menos nesse nível. Estaria certo isso? Esse é um ponto de equilíbrio entre a expectativa produtiva dele e o que vai adubar? Sem dúvida. Sem dúvida. Acho que quando a gente fala em construção da fertilidade, é justamente buscar os níveis críticos e depois se manter neles. E a gente se mantém neles é colocando a manutenção, né? O que a cultura está exportando. E como eu falei para vocês, sempre tem ali uns 5% de chorinho, eu diria assim, margem de segurança de perdas do sistema. Obviamente, a gente tem que trabalhar também no sistema para minimizar as perdas, né? Com certeza. Daniel, a gente já falou muita coisa aqui, trouxemos muita informação. Se não fosse sintetizar uma mensagem final para o nosso produtor, para te deixar um recado para ele, né, sobre fósforo e potássio e o caminho das altas produtividades. Qual seria esse ponto que você gostaria de destacar assim, com maior ênfase, nesse momento que o produtor está olhando para a cultura da soja, definindo, né, o que ele vai usar para o fertilizante? Qual que seria o ponto importante? Acho que a mensagem aqui, utilizar das informações que já temos. Tudo que a gente conversou aqui não é novidade. Tudo que a gente conversou aqui não é reinvenção da roda. São coisas que são sabidas, que existe informação, e a gente precisa aplicar essa informação. Fazer o que precisa ser feito, e a gente sabe como fazer porque a gente tem essa informação. Acho que é isso, esse que é o recado. Fazer o que precisa ser feito. Sem desviar, sem tentar atalhos, porque normalmente os atalhos te leva para casa do lobo mau. O atalho é complicado, né? Tem que seguir o caminho, né? A gente tem informação, segue o caminho, que essas informações elas são geradas para isso.
Elas são geradas para guiar o produtor para as altas produtividades. E pensando nessa alta produtividade, o Rumo ao 100 é um podcast que fala sobre, como falamos inicialmente, sobre o caminho para chegar nos 100 sacos, mas muito mais do que isso, o caminho para aumentar a produtividade. Então, desse ponto de vista do caminho, Daniel, quais seriam os pontos que você destaca para os nossos ouvintes que estão indo rumo ao 100, ou seja, estão percorrendo essa caminhada, né, do ponto de vista de fósforo e potássio, né? Qual é um ponto decisivo e importante para quem está nesse processo de caminhar rumo ao 100? Eu vejo que o mais importante é justamente a gente pensar no que a planta precisa. Porque muitas vezes a gente pensa no operacional em detrimento da planta. E aí eu falo especificamente do incorporar fertilizante, certo? Incorporar fertilizante é ruim, é mais demorado, demora mais, a janela é apertada, enfim. Mas é o que a planta precisa, é o que o teu sistema precisa. Então, faça o que a planta, que é quem vai te pagar, precisa. O operacional é apertado, eu entendo, mas a gente tem uma lavoura para produzir soja, não para ficar passeando de máquina, né? Eu acho que essa que é o ponto. Eu entendo, não sou hipócrita de achar que é fácil, né? É muito mais fácil falar do que fazer, mas a gente precisa olhar mais para a planta do que para o maquinário. Às vezes o operacional precisa ser penalizado para que a planta seja beneficiada. Daniel, nesse sentido da sua participação, a gente gostaria de agradecer muito. Foi um prazer ter você aqui. Realmente é muito conhecimento. Aonde que o pessoal que nos ouve pode te achar, Daniel? Bom, me encontrem na nc.solos, no Instagram, YouTube, LinkedIn. Estamos nessas plataformas, em breve também no Spotify, para a gente conversar mais, né? Para a gente se inteirar mais sobre o assunto. E lá nessas plataformas eu tento ser a ponte entre o conhecimento científico e o dia a dia de quem está trabalhando com o manejo da adubação e da fertilidade do solo. Maravilha, obrigado por você abrir todo esse conhecimento, compartilhar aqui conosco, a gente agradece. Com certeza a gente sabe que ir rumo ao 100 é um desafio e está passando por esse caminho. E depende de ter pessoas, companheiros aí de jornada que tragam conhecimento aplicado. E é isso que vocês vão sempre ver aqui. Né? Vocês me acham também aí no Instagram, né, Felipe Unif, e no YouTube, no canal Felipe Unif, onde vai estar, né, esse podcast, também nas plataformas aí de áudio. E pessoal, para a gente encerrar, a gente sabe, como sempre, né, construir a produtividade, estar passando no rumo ao 100, né, estar andando por esse caminho é muito mais do que simplesmente pegar um produto numa prateleira, é uma construção, né, é um processo, é você aplicar conhecimento por hectare, e é isso que você vai sempre ver aqui ao longo dos próximos episódios. Grande abraço, encaminhe esse episódio para todo mundo que precisa ter maior conhecimento sobre fósforo, potássio, sobre adubação, sobre fertilizante. Teve muito conteúdo. Isso nos ajuda, né, Daniel, a estar passando essa mensagem para mais produtores, para estar traçando o caminho ao 100. Grande abraço. Abraço, pessoal. Tudo bom.